Segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Não pode, se coloca de pé, querido, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Vamos ser bem breve. Amém? Se Jesus der graça, querido, são 9:07, 9:04. Se Jesus der graça, 9:15 a gente finaliza. Amém? Se Jesus não der graça, 9:05 a gente para. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Está jogando o jogo? Amém? Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Tome teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje à tarde eu estava lendo um pouco esse texto e esse texto me chamou muita atenção. Todos nós sabemos que Paulo ele foi um grande missionário. Paulo foi alguém que foi chamado, que a Bíblia vai dizer que Paulo, quando a igreja se inicia, a igreja primitiva, a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo ele vai pegar carta para ir para Damasco a fim de perseguir os crentes, a fim de perseguir a igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Paulo está indo de caminho para Damasco, a Bíblia nos conta que um grande resplendor de luz o cerca, e Paulo cai do cavalo, fica cego, e uma voz vai falar com ele: Saulo, Saulo, dura para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Então Paulo vai perguntar: quem és, Senhor? E Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então a Bíblia vai dizer que alguém vai levantar Paulo, vai pegar pela sua mão e vai levar numa rua chamada direita, e vai deixar na casa de Judas. A gente conhece a história. A Bíblia vai dizer que Paulo, por 3 dias, vai ficar cego. E a Bíblia vai dizer que Paulo, orando e jejuando, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com um profeta chamado Ananias e vai dizer: olha, levanta e vai numa rua chamada direita e pergunta na casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo, ele está orando. Então a Bíblia vai dizer que Ananias vai lá, a gente conhece a história, depois de questionar com Deus, mas vai. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai dar início ao seu ministério, Paulo vai dar início à sua caminhada. Paulo vai passar por várias dificuldades no seu ministério, uma onde os seus irmãos vão rejeitar, ele vai ter que retornar de volta para Jerusalém. A gente conhece a história. Mas o que me chama a atenção nesse texto, na carta que nós lemos, é que Paulo, todos nós sabemos que Paulo, ele por ser um missionário, ele saía por uma cidade, fundava a igreja, ficava ali um tempo, levantava obreiros, preparava obreiros, deixava na frente daquela obra, e ele ia para outra cidade pregar e ganhar alma. Assim Paulo fazia direto.
ou consecutivamente. A Bíblia vai dizer que Paulo, agora ele vai escrever a carta para Timóteo, que era um filho na fé. A Bíblia vai dizer que Paulo, na sua carta que ele escreve, na segunda epístola que nós lemos, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações. Então, Paulo vai dizer: olha, Timóteo, todos os dias eu lembro de você, porque todos os dias que eu dobro meu joelho para orar, eu lembro de você dia e noite. E ele vai dizer: olha, e lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que habita em ti. Então Paulo ele vai dizer: olha, todo dia eu oro e eu me alegro, porque eu lembro da fé que existia em você. Eu lembro das suas lágrimas, dos seus choros, que junto comigo caminhou, que junto comigo aprendeu a servir a Cristo, a padecer pelo Evangelho. E eu estou certo, eu me lembro da fé que existia na sua avó Loide e na sua mãe Eunice, e estou certo também que essa fé habita em você, está também na sua vida. Nós precisamos entender que Paulo, quando vai escrever essa carta para Timóteo, Paulo está preso em Roma. Ele está numa prisão. E a Bíblia vai dizer que Paulo escreve esta carta, primeiramente, antes de deixar algumas recomendações. Paulo vai exaltar a fé de Timóteo. Paulo vai exaltar o ânimo de Timóteo. Vai dizer: olha, permaneça na fé. Paulo vai trazer boas recordações para a vida de Timóteo. Mas, agora no versículo que nós lemos, no versículo 6, Paulo vai começar a orientar Timóteo. Por quê? Porque Paulo está em Roma preso, e Paulo já entende que o tempo da sua vida, da sua morte, da sua partida já estava chegando, já estava perto. E Paulo, ele vai ficar sabendo que Timóteo, como ele assume uma liderança, quando Timóteo está na frente de uma obra, pregando, dirigindo igreja, Timóteo sendo novo, Timóteo sabia que não era, Paulo sabia que não era fácil conduzir a igreja, existia levantes. Então Paulo vai ficar sabendo da situação de Timóteo, e Paulo vai observar que Timóteo está sofrendo pressões. Por quê? Sobre os falsos, ou melhor, sobre a perseguição que vinha naquele tempo sobre a igreja. Então Timóteo, ele vai estar sofrendo perseguição por fora, das pessoas que estão fora, para a igreja de Cristo, e dentro da igreja também, Timóteo vai começar a sofrer, porque os falsos mestres adentraram dentro da igreja e começaram a querer pregar uma doutrina falsa, querendo ludibriar o povo, querendo deturpar a visão, a mente do povo. Então Paulo vai escrever para Timóteo, vai dizer: ei, Timóteo, eu sei do que você está passando, e quem está escrevendo, quem está falando, é o seu pai na fé, é o seu pastor. Quem está escrevendo é alguém que já vivenciou o que você está vivendo, ou que vivencia até no dia de hoje. Então Paulo vai começar a orientar Timóteo por cartas, e Paulo vai dizer: ei, Timóteo, eu sei que a perseguição está grande, tanto da parte de fora, quanto da parte de dentro. Pessoas que estão se levantando contra, com visão diferente da tua, querendo te calar, querendo te parar, querendo não aceitar a tua palavra, querendo se levantar contra o teu ministério. Então Paulo vai orientar Timóteo e vai dizer: Timóteo, eu escrevo essa carta por uma razão. Por que razão? Pois eu te admoesto que reavives o dom que há em ti. Quando Paulo está dizendo reavives o dom que há em ti, Paulo está escrevendo a carta para Timóteo, e Paulo está preocupado em orientar a Timóteo. Para quê? Para que ele venha lembrar do dom que existia sobre a sua vida. Paulo simplesmente vai escrever a carta para quê? Para lembrar Timóteo sobre a sua consagração, sobre a unção que Timóteo recebeu sobre a sua vida, sobre a alegria quando ele assumiu o ministério, sobre a alegria quando ele se iniciou na pregação. Então Paulo vai dizer: ei, eu te admoesto para que você reavives o dom que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Na epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo, no capítulo 4, no versículo 14, ele vai dizer: não te faças negligentes para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Então Paulo vai dizer: ei, Timóteo, não despreze, aleluia, o dom que há em você, reavives, aleluia, a tua vocação, reavives aquilo que você recebeu, ou seja, torna vivo aquilo que você recebeu, torna vivo a vocação que está sobre a tua vida, Timóteo. Paulo estava dizendo: ei, Timóteo, você não pode desvalecer nesse momento. Timóteo, você não pode baixar a guarda neste momento. Desperta o dom que é em ti. Paulo estava dizendo: ei, você precisa, Timóteo, se despertar. Timóteo, você precisa acordar, Timóteo. Lembra quando você foi separado ao ministério? Lembra quando você recebeu as mãos sobre a sua cabeça e você foi ordenado ou consagrado ao ministério? Paulo está dizendo: desperta, Timóteo, ou reavives, ou seja, aviva novamente o dom que é em você, ou seja, desperta, torne vivo a vocação que você recebeu. Quando eu li esta palavra hoje pela tarde, o Senhor começava a palestrar no meu coração. Por quê? Porque nós servimos a Cristo, mas no meio da caminhada as lutas vêm, as perseguições vêm, as batalhas chegam, e a gente começa a parar, e a gente começa a pensar em retroceder. A gente começa a parar e começa a analisar a vida que nós estamos vivendo. Eu não sei se acontece com você, mas comigo de vez em quando acontece. Aleluia, por esses dias eu tenho andado angustiado. Estou bem no meu casamento, estou bem no meu emprego, estou bem em tudo na minha vida material, mas algo dentro de mim não está bem. Algo dentro de mim me mostra que eu não estou bem. Por mais que eu ore, por mais que eu busque, parece que há algo dentro de mim. Eu não sei me explicar, eu não sei te dizer se é uma angústia, a vontade de ir para o monte para você poder gritar, para você clamar, para você botar para fora o que está dentro de você. Aí você pensa muitas das vezes: meu Deus, a minha vontade é abrir mão do ministério, a minha vontade é chegar para o pastor e dizer: pastor, está aqui minha carteirinha, eu quero voltar a ser membro, eu quero voltar a sentar no banco e a ouvir. E o problema, pastor Ricardo, é que quando você sente isso, é difícil você desabafar com quem está do teu lado, porque tem pessoas que não entendem, tem pessoas que começam: mas tu é pregador, tu prega, rapaz, tu é evangelista, tu é pastor, tu é fogo puro, tu não pode ficar assim. Mas aqui ninguém é de ferro, aqui ninguém é de aço. Há momentos de luta, há momentos de crise existenciais dentro de nós, e a gente fala: Deus, eu vou parar, Deus, eu vou conversar com o pastor, eu vou desistir. Eu tenho algumas agendas anotadas, eu falei: vou transferir para minha esposa para pregar, olhar com ela, mas eu não quero mais pregar. É um negócio estranho que a gente não entende. Oh, meu Deus do céu, ali à tarde eu falei: vou sentar e vou ler uma palavra, porque eu tenho que pregar à noite. Quando eu abri a Bíblia, caiu aqui, é Deus dizendo: meu filho, lembra quando você foi separado do ministério? Lembra quando as mãos foram colocadas sobre a tua cabeça? Lembra quando o óleo desceu sobre a tua vida? Lembra a alegria que você ficou? Oh, meu Deus do céu, lembra que antes de acabar o culto você queria postar no Facebook para todo mundo ver, e agora você quer parar, agora você quer desistir, agora você quer abrir mão, agora você quer retroceder, agora você quer voltar para trás, meu filho meu. Reavives, oh meu Deus do céu, reavives a tua chamada, reavives a vocação que tu recebeu. Deus está dizendo: levante a cabeça, olhe um pouquinho atrás e lembra como você foi ordenado, e volte a caminhar, Timóteo. Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela, diga: meu irmão, você não pode parar. Oh meu Deus do céu, Deus está dizendo: lembra quando você iniciou. Se a angústia está grande no coração, acha um monte, chega lá, grita, chega lá, chora, esperneia, mas retroceder não pode, voltar atrás não pode. Então clama, bota pra fora o que está te angustiado. Deus santo, aleluia. Você acha que nós não dá vontade de parar, tem hora? Oh meu Deus do céu, aleluia. Mas Deus está dizendo aí: lembra, Timóteo, lembra quando você recebeu a consagração, meu filhinho. Lembra como você foi separado, Timóteo. Eu estou aqui preso, mas tem uma coisa: eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Eu glorifico o nome do Senhor, sabe por quê? No momento de angústia que nós enfrentamos, você olha para um lado e você diz, vou desabafar com aquele. Aí de repente, quando você começa a iniciar a querer falar, você já vê que a pessoa não vai entender, você se cala. Aí você diz, eu vou procurar alguém para conversar, mas você acaba olhando que não dá para desabafar. E você diz, Deus, o que eu vou fazer? Deus diz, meu filho, engole o seco. E lembra lá atrás de onde você saiu. Lembra quando eu te chamei. E vai dando glória, vai chorando. Arruma um lugar para gritar. Sabe o que a gente precisa tem hora? Gritar. Sabe o que a gente precisa tem hora? Clamar. Sabe que tem hora que a oração não resolve? Sabe que tem hora que tem que clamar? O Senhor disse em Jeremias, para de orar um pouco e clama a mim. Porque se você clamar, eu vou ouvir e vou te responder. Ei, já chegou o tempo de você passar da oração com clamor. Precisa ir para o monte, vai sozinho. Chega lá, clama, chora, mas desabafa nos pés do Senhor. Mas Paulo vai dizer, reavives o dom que há em ti. Quando eu li a palavra reavives o dom que há em ti, todos nós entendemos e nós dizemos que dom quer dizer dádiva, dom quer dizer presente. Mas eu comecei a ler essa noite ainda e fui para o Aurélio pesquisar. E quando a Bíblia fala dom, aleluia, eu tive que escrever. Quando fala dom, fala qualidade inata, natural, aptidão ou talento. Oh meu Deus do céu, quando se fala dom, está dizendo que é algo que é natural, ou seja, é algo que nasceu com você. É algo que vem já com você desde o ventre. A palavra inata, eu tive que escrever para me poder não esquecer. Oh meu Deus do céu, mas quando nós vemos a palavra inata, quer dizer que faz parte do indivíduo, aleluia, desde o seu nascimento, que nasceu com o indivíduo. Oh meu Deus do céu, aí Paulo está dizendo, desperta o dom que é em ti. Paulo estava dizendo, meu filho, eu te consagrei, eu derramei o óleo sobre a tua vida, mas o dom já vem contigo desde o ventre. Aí você vai dizer, não, evangelista, eu recebi o dom agora. Quando o Senhor conversa com Jeremias, Deus vai dizer, Jeremias, vai profetizar para a nação. Deus vai dizer, Jeremias, desde o ventre eu te conheci e te consagrei e te dei a nações como profeta. Jeremias vai dizer, Senhor, mas eu não sei falar porque eu sou uma criança. Deus vai dizer, não diga que tu é uma criança, porque desde o ventre eu já te ungi, desde o ventre eu já te separei, desde o ventre eu já derramei o óleo sobre a tua vida, desde o ventre eu já te dei talento, desde o ventre eu já te dei dom. Levante a tua mão para o céu aqui, levante. Sabe o que Deus está dizendo, minha filha? Este dom que você tem de pregar, Deus não te deu agora, já te deu desde o ventre. Este dom que você tem de tocar, este dom que você tem de louvar, Deus já te deu desde o ventre. É hoje que você descobriu, é hoje que você está aperfeiçoado, mas Deus já te deu desde o ventre. Pegue na mão do teu irmão, eu sei que incomoda, mas eu gosto disso. Diga para ele, meu filho, desde o ventre, o Senhor já tinha te visto, o Senhor já tinha te separado, o Senhor já fez você vir com dom. Aleluia. Agora aperta a mão dele até ele dar glória e diga, desperte esse dom que está em você, porque Deus já te escolheu desde o ventre, Deus já te separou desde o ventre, Deus já te ungiu desde o ventre, Deus já te vocacionou desde o ventre. Aí você vai dizer, evangelista, mas sabe de uma coisa, eu vou pedir, eu vou entregar. Ei meu filho, Deus está dizendo que ele não te deu agora, Deus já te deu lá no ventre, não tem como entregar, não tem como retroceder, Deus já te deu e pronto. Aleluia! Oh Deus, não adianta correr. Oh, Jesus. Você já viu, hoje você pega uma certa idade, aleluia, hoje você, aleluia, está vivendo e de repente aparece algo no teu corpo, aí você vai na medicina, você consegue tirar. Agora tira algo que nasceu com você desde o ventre, ou acrescenta algo que nasceu desde o ventre faltando, que eu quero ver. Não tem como. Deus estava dizendo, meu filho, isso não tem como tirar. Você pode correr para cá, você pode correr para lá, você pode falar que não quer, mas eu já te dei desde o ventre. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, não tem para onde retroceder. O que eu te dei, pega. A sede que está
Vai mesmo. Glória. Vamos correr para a gente finalizar. Deus. O versículo 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder. E outras traduções vai dizer: Deus não tem nos dado um espírito de temor ou de medo, mas de poder. Aleluia. Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a analisar. A palavra covardia quer dizer, aleluia, comportamento que expressa a falta de coragem. A palavra covardia quer dizer, aleluia, algo que você faz sem mostrar, é um comportamento sem mostrar, aleluia, sem mostrar que você está com coragem, aonde não tem coragem, aonde lhe falta coragem de fazer, aonde lhe falta, aleluia, precisão para fazer. Mas quando nós vamos meditar, falando a respeito do medo, aí eu vejo algo interessante, aleluia, porque quando nós falamos de medo, eu tenho que abrir a minha Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, você que está com a Bíblia aberta, se quiser acompanhar, Mateus, capítulo 25, versículo de número 25, aleluia, mas eu quero ler a partir do versículo 14, ou melhor, eu vou ler o 15, e depois vou ler o 25, que diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O versículo 25, receoso ou com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aí quando eu leio isso aqui, eu observo que alguém rico, ele vai chamar os seus servos e vai dizer: meu filho, a você eu vou te dar 5 talentos, a você eu vou dar 2 talentos, e a esse eu vou dar 1 talento. Esta palavra do talento, o que me chama a atenção, está no versículo de número 15, porque ele vai dizer: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e partiu. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Esse chefe, ou esse homem rico, ou esse fazendeiro, que Jesus está contando a parábola, ele vai chamar, e ele vai saber quem é os servos que ele tem, e quem é os servos que ele não tem. Então para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1, e esse texto vai dizer: segundo a sua capacidade. Isso daqui é que me chama a atenção. Por quê? Porque Deus te dá o dom segundo a tua capacidade. Você diga para o teu irmão: Deus te dá o dom segundo a tua capacidade. Agora pega na mão dele, eu sei que incomoda, mas eu gosto disso, e diga para ele: para de ficar falando que você não tem condições, porque se Deus te deu o dom, é porque ele já sabe que você tem a capacidade. Oh meu Deus do céu, tem crente que não pegou, mas eu vou falar até você pegar. Se o Senhor te entregou este dom, é porque você tem capacidade. Se Deus te deu o dom de pregar, para de falar que você não entende a Bíblia, porque você entende, porque Deus te deu, porque você tem capacidade. Se Deus te deu o dom de louvar, você diz: eu não vou louvar porque eu louvo desafinado. Para com isso não é conversa, porque Deus te deu, porque você tem capacidade de exercer. Então levanta a tua cabeça, aleluia, vamos falar como dizem os pregadores aí: puxa a barriga, estufa o peito, e pode levantar a cabeça, pode botar a mão no arado e fazer o que Deus chamou você para fazer, porque se Ele te entregou um talento, é porque você tem capacidade. Deus, aleluia. Mas o que me chama a atenção nisso aqui, nós já vamos finalizar, que aquele que recebeu 5 talentos, ele negociou para 10. O que recebeu 2, negociou para 4. Aleluia, negociou mais 2. E o que recebeu 1, o que ele fez, pastor Ricardo? Escondeu, cavou uma cova bem funda e escondeu o talento. Porque ele diz: o meu senhor, ele é um senhor muito rígido, ele ceifa, ele faz isso, faz aquilo, então eu vou esconder. Quando o senhor dele vem, o que recebeu 5 diz: ei meu filho, eu vim receber o talento. Ele vai dizer: Senhor, eu granjeei os 5, tem aqui os 10. Foi do que recebeu 2, Senhor, eu recebi 2, eu granjeei, está aqui o que eu granjeei. Aí ele foi naquele que recebeu 1. Aí ele vai dizer: Senhor, eu fiquei com medo, ou eu fiquei receoso, e o que eu fiz? Eu escondi o talento que o Senhor me deu, para ninguém pegar. Eu não quis utilizar. Mas por que ele não utilizou? Ele não utilizou
medo. Ele não utilizou porque ele estava com falta, porque ele não tinha certeza de utilizar. Então o que ele fez? Ele pegou e escondeu. A palavra receio, ela quer dizer deixar de fazer alguma coisa por medo, aleluia, da consequência, ou não possuir certeza, sem saber o que fazer. Normalmente a pessoa que ela não tem, que ela está ansiosa, ou melhor, que ela está com receio, ela deixa de fazer algo. Por quê? Porque ela está preocupada com o que os outros em sua volta vai dizer. Você não pegou, mas eu vou te explicar. Sabe por que esse moço não quis granjear? Porque ele ficou com medo da consequência, ele ficou com medo do resultado, e ele não conseguiu atingir notas boas, não conseguiu agradar o seu Senhor, porque ficou com medo da consequência. Eu quero falar isso aqui para você. Tem crente hoje em dia que não tem exercido mais para Deus, que não tem produzido mais na sua vida financeira, não tem produzido mais na sua vida conjugal, por causa do medo, porque está com medo da consequência, porque está com medo do que os outros vão dizer. Ele está deixando de fazer porque ele está com medo do que as pessoas à sua volta vão pensar. Ele está com medo de tomar uma atitude. E hoje eu vim aqui pregar para você. Levante a tua mão para o céu que eu já quero profetizar. O Senhor manda eu te dizer hoje, como ele disse para Timóteo, como Paulo disse para Timóteo, ele não te deu o espírito do medo, ele não te deu o espírito da covardia. Até quando você vai ficar com medo de tomar decisões, preocupado com o que as pessoas à sua volta vão falar? Até quando você vai deixar de agir, preocupado com as consequências que vai acontecer? Deus já está dizendo aí, toma uma atitude para a tua vida mudar. Você não pode ficar preocupado com o que os outros vão dizer. Aleluia. Receoso, falta de certeza. Tem um monte de pessoas dentro da casa de Deus hoje que ele não sabe o que quer. Ele não tem certeza. Paulo está dizendo, meu filho, Deus não te deu espírito para você ficar preocupado com o que as pessoas à sua volta vão pensar. Timóteo, Deus não te deu um espírito para você ficar na incerteza. Uma hora eu prego, outra hora eu não prego. Outra hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu canto, outra hora eu não canto. Uma hora eu vou para a oração, outra hora eu não vou para a oração. Uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Uma hora eu estou contigo até que a morte nos separa, outra hora eu quero divórcio. Uma hora eu estou contigo no claro e no escuro, outra hora eu estou contigo só no claro, no escuro não dá mais. O Senhor está dizendo, meu filho, você tem que ter certeza do que você quer. Paulo estava dizendo, Timóteo, ou você prega, Timóteo, ou você não prega. Mas tem uma coisa, Timóteo, você não pode ficar na incerteza. Pega na mão do teu irmão, pega, tira para ele, meu irmão, sai da janela. Ou você é ou não é. Ou você está dentro ou não está dentro. Ou você faz ou não faz. Agora não pode ficar na janela. Deus está dizendo, ei, eu não te dei espírito de medo. Dentro do mistério está fora. Jesus te pergunta. Aleluia, meu Deus. Fiel Jesus. Deus. Vai na janela. Tremendo, Jesus. Ele vai dizer, mas Deus nos deu, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Aleluia. A palavra moderação quer dizer atitude que continua na mesma medida exata. Ou em outra tradução vai dizer equilíbrio. Equilíbrio quer dizer força que age de maneira igual entre duas ou mais pessoas. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, Deus ele nos deu um espírito de moderação. Paulo estava dizendo, meu filho, o Senhor te deu um espírito de moderação. Você precisa ser moderado, você precisa ter equilíbrio, você precisa se controlar. Ele estava dizendo, ei, meu filho, equilíbrio quer dizer que duas forças, aleluia, equilíbrio, força que age de maneira igual, aleluia, entre duas ou mais pessoas. Ou seja, existe uma força, existe duas forças dentro de mim e duas forças dentro de você. Que é isso, evangelista? É verdade. A força da carne que te força para te levar, te puxa para te levar para o pecado, e o Espírito que te ajuda a te levar para o céu. Você não pode uma hora ceder para a carne e outra hora ceder para o Espírito. Você precisa ter equilíbrio.
equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. E como eu vou ter equilíbrio, evangelista? Quando eu vejo que a carne está vencendo, eu vou partir para o jejum, eu vou partir para a oração, porque a carne não pode me dominar. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu não posso ser desequilibrado, porque uma pessoa que é desequilibrado, ele prega que agora o fogo cai. Quando ele sai ali na porta, alguém pisa no pé dele, ele xinga, ele sai da bênção. A mesma boca que abençoa aqui, amaldiçoa ali. A mesma boca que fala bem aqui, fala mal ali. O Senhor está dizendo, não, vocês precisam ter equilíbrio. Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa se equilibrar. Porque a vida do crente, Timóteo, vai ter dia, Timóteo, que tu vai estar voando nas asas do querubim. Tu vai estar cheio de azeite, cheio de unção. Mas vai ter dia, Timóteo, que você vai estar jururu. É igual o passarinho quando está na muda, não consegue mais cantar. Você vai estar naquele momento dizendo, Deus, eu vou para a tua casa porque eu preciso te ouvir. O Senhor está dizendo, meu filho, vai chegar momento da tua vida que você vai ficar, vai passar por um período na tua vida que você vai querer cantar, mas não vai ter força para cantar. Você vai querer orar, mas não vai ter força para orar. Não é porque você não quer, você não tem força. Mas nesse momento você precisa ter um equilíbrio. Você não pode ceder. Pegue na mão do teu irmão e diga para ele, no maior momento da tua vida, não ceda. Ainda que não tem força em você para orar, ainda que não tem força em você para cantar, ainda que não tenha força em você, que você não consegue orar nem para dormir, nem muito menos quando acorda, não é porque você não quer, você não tem força. O Senhor está dizendo, minha filha, mesmo assim não ceda. Permaneça firme. Permaneça em silêncio. Porque há momentos na nossa vida que a melhor resposta é ficar calado. Há momentos da minha da tua vida que não vai adiantar falar. O Senhor está dizendo, minha filha, vai chegar um período da tua vida que você vai precisar se calar. Para você ouvir ou falar com você. Mas o que eu não posso é ceder. Timóteo, ainda que você está sem força, ainda, Timóteo, que a perseguição veio e você não está conseguindo, a luta está grande, mantenha o padrão. Você não pegou isso aqui, mas eu vou explicar. Paulo está dizendo, mantenha, Timóteo, o padrão de que você ouviu da minha boca. Mantenha o padrão. Sabe qual é o nosso problema? Quando algo na nossa vida começa a não dar errado, a gente deixa o padrão de lado. A gente não quer mais seguir o padrão. A gente fala, chega disso, eu vou fazer o que eu quero agora. O Senhor está dizendo, minha filha, no momento mais difícil da tua vida, mantenha o padrão. Aleluia, Jesus. Mantenha o padrão. Eu sei que você vai olhar de um lado para o outro, não vai ver a saída. E você vai dizer, Deus, a vontade que eu deixo para o molde. Mas Deus está dizendo, mantenha o padrão. Aleluia, glória a Deus. Pegue na mão do teu irmão e diga para ele, você não pode esquecer o padrão. Paulo disse, Timóteo, tudo que eu te orientei, mantenha o padrão, Timóteo. Permaneça firme, mesmo sem força, mas mantenha o padrão. Paulo, qual é o padrão? O céu ainda continua sendo o céu. E o inferno, Timóteo, continua sendo o inferno. Timóteo, para você entrar aqui no céu, o padrão tem que permanecer o mesmo. Mas se você quiser ir para o inferno, Timóteo, só deixar o padrão de lado. Então permaneça no padrão mesmo sem força. Porque a porta do céu ainda não entrou em reforma. Uma obra aqui em cima, mas a porta do céu não teve obra e nem vai ter. Aleluia, o critério para entrar lá continua o mesmo. Deus está dizendo, mantenha um padrão. Você não pode mudar. Ainda que todo mundo que está do teu lado mude. Ainda que todo mundo não aceite e fale, eu vou mudar. Você tem que manter o padrão. Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé comigo aqui. Meu Deus do céu. Aleluia. É Jesus. Aleluia. Essa palavra. Jesus. Eu não preciso pregar uma hora para você entender. O Senhor está falando com você aqui hoje. Eu não te dei espírito de medo. Eu não te dei espírito de temor. Eu te dei um espírito de ousadia, de coragem. Aleluia, Jesus.
Para de deixar de tomar decisão na tua vida preocupado com o que as pessoas vão falar. Eu estou falando decisão de prova, não estou falando decisão de bênção. Às vezes você quer fazer algo para Deus, mas você está preocupado. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? E se der errado? E se não der certo, as pessoas vão falar de mim? É melhor você fazer, dar errado, as pessoas falar, ela errou, mas ela tentou. Então não se preocupe, faça. Ah, evangelista, mas se der errado, pelo menos você tentou. Evangelista, mas eu investi. O que você perdeu nesse investimento, Deus vai te dar em dobro lá na frente. Mas o que você não pode é perder o padrão. E para mim finalizar aqui, Natan, olha só que coisa tremenda. Paulo, quando inicia a sua chamada, eu finalizo aqui, só um minuto. Paulo, quando finaliza, ou melhor, quando inicia o seu ministério, como foi que Paulo iniciou o seu ministério? Ele estava numa rua chamada Direito. Ele estava na casa de um certo homem chamado Judas. E o que ele estava fazendo? Será que só meu pai que pegou aqui? O que Paulo estava fazendo na rua chamada Direita, na casa de um certo homem chamado Judas? Vou facilitar para você. Ele estava cego. Estava 3 dias sem comer e sem beber. O que ele estava fazendo? Oi? É só o pessoal no púlpito aqui que sabe. O que Paulo estava fazendo? Orando. Paulo começou com esse padrão, oração, orando. Aí lá em Atos 16, Paulo e Silas estão presos, dentro da prisão. Isso é conjectura minha. Silas vai dizer: Paulo, nós estamos aqui presos, as costas estão doendo, estamos cheios de vergonhas no corpo, passamos vergonha lá na praça, nós estamos aqui presos com os pés no tronco com corrente. Ô Paulo, o que é melhor a gente fazer agora? Paulo disse: manter o padrão. Paulo, eu não entendi, porque que padrão é esse? Paulo disse: Silas, deixa eu te explicar. Quando eu iniciei, você não estava comigo. Sabe como eu iniciei, Silas? Orando. Esse foi o meu padrão. Então tu faz o seguinte, Silas, tu canta, porque eu vou continuar com o meu padrão, eu vou continuar orando. Aleluia, diga pro teu irmão, continua no padrão. E quando Paulo começou a orar, a Bíblia diz que o cárcere da prisão, que o cárcere começou a se abalar, as correntes saltaram todas e foram abertas a prisão de todos. Então mantenha o padrão. Quando começou orando,